9 de janeiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 9. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós vamos usar o mês de janeiro de 2026 para fazer a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria para toda a vida. Foi escrito pelo rei Salomão e é um livro que, do capítulo 1 até o capítulo 9, fala sobre o valor, sobre a importância da sabedoria. Então, hoje, nós vamos ler o capítulo 9, que encerra a primeira parte do livro de Provérbios. Do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos os conselhos gerais. E do capítulo 25 até o capítulo 31, nós temos a última parte de Provérbios, que fala sobre a sabedoria para os reis. Então, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, nós temos 31 dias em janeiro e estamos lendo um capítulo por dia. O capítulo 9, já entrando aqui no capítulo 9, ele pode ser dividido em 3 partes. Nós colocamos aqui 3 cores para facilitar a leitura. Do versículo 1 até o versículo 6, podemos dizer que é a primeira parte. Do versículo 7 até o versículo 12, a segunda parte. E do versículo 13 até o versículo 18, a última parte. E Provérbios, no capítulo 9, ele trata de 3 assuntos. Por isso ele tem essas 3 partes. Na primeira parte, existe um convite da sabedoria. A sabedoria faz um convite para o seu banquete. Ela se apresenta como uma anfitriã que preparou uma mesa com a sua refeição, que misturou o seu vinho. O vinho da sabedoria simboliza a alegria que você pode receber se você beber do vinho dela, da sabedoria, e que ela convida a todas as pessoas. Do alto de uma montanha, ela convida todas as pessoas para que venham e comam dessa refeição da sabedoria e bebam do seu vinho. A segunda parte fala que as pessoas sábias aceitam a correção e as pessoas tolas não aceitam a correção, e que você deve corrigir o sábio e ele vai se tornar mais sábio. Mas se você corrigir o tolo, ele vai incomodar você porque ele não aceita a correção. E a última parte, que vai do versículo 13 até o versículo 18, fala que a tolice, que é simbolizada por uma mulher, também, veja aqui o versículo 13, a mulher louca é alvoroçadora. Então, o versículo 13 em diante apresenta a tolice representada por uma mulher louca, que ela também fica no alto de uma montanha chamando as suas vítimas. Assim como a sabedoria convida as pessoas para o seu banquete, a mulher louca, que é a tolice, do outro lado, também convida as pessoas para fazer parte do seu grupo. Então, de uma forma resumida, antes de fazermos a leitura, Provérbios 9 fala que todos os dias nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós recebemos todos os dias o convite da sabedoria para aprender, crescer e tomar decisões acertadas que vão trazer para nós uma vida feliz, ou seguir pela tolice e andar por caminhos tortuosos que vão nos levar para a ruína. No meio de tudo isso, existe o sábio e o tolo. O sábio é aquele que aceita a correção e ele
assimila a correção, se aperfeiçoa, cresce, melhora e consegue sucesso, felicidade e realização. E o tolo, aquele que teima em continuar no caminho tortuoso, despreza a correção, detesta quando alguém lhe faz uma crítica ou apresenta uma, uma, um conselho para que mude os seus caminhos e prefere continuar seguindo a vida para a ruína. Agora, vamos ler aqui Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Nesse versículo primeiro, nós vemos aqui que a sabedoria construiu uma casa, ela já edificou a sua casa e ela lavrou as suas 7 colunas. Existem 7 colunas da sabedoria. As 7 colunas são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. O que são essas 7 colunas? Quando você está buscando a sabedoria, você busca instrução. Toda pessoa que quer receber a sabedoria, ela busca se informar a respeito das coisas antes de tomar as suas decisões. Então a pessoa que é sábia, ela não toma suas decisões no achismo, ela não toma suas decisões pelas suas emoções, ela não toma suas decisões sem buscar instrução. Nós já lemos em Provérbios no capítulo 4, vamos voltar aqui no capítulo 4 e vamos ver aqui no versículo 5, 6 e 7. O capítulo 4 fala assim no versículo 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. As palavras da minha boca aqui está falando a respeito da palavra de Deus. Versículo 6: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. Quando você ama a sabedoria, busca o conhecimento, ela guarda a sua vida, ela conserva você no caminho certo. Agora o versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Esse versículo 7 fala: a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Quando fala aqui, com tudo o que possuis, ele está dizendo: use o seu tempo, use o seu dinheiro, use os treinamentos que você tem acesso, aproveite para perguntar, para tirar dúvidas com as pessoas que têm sabedoria, que têm conhecimento, que têm inteligência, para que você receba o máximo de instrução. Quando nós fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 4, no dia 4, nós dissemos que existem 2 tipos de sabedoria: a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria vertical é a sabedoria de cima para baixo e de baixo para cima. Nós oramos, lemos a Bíblia, fazemos os nossos jejuns, que são momentos em que sacrificamos a nossa carne, o nosso corpo, nos privando do alimento por um período para ficarmos em oração e leitura bíblica para edificar o nosso espírito. Quando nós fazemos isso, estamos falando com Deus em oração, estamos meditando na palavra para adquirir sabedoria a respeito da vontade de Deus. E fazendo isso de baixo para cima, Deus derrama o Espírito Santo, derrama a sabedoria, ele abre o nosso entendimento para saber qual é a vontade dele para nós. Essa é a sabedoria vertical. Nós pedimos a Deus, olhando para cima, que ele revele para nós
os propósitos dele para a nossa vida. E ele, lá de cima, responde para nós, trazendo o conhecimento do propósito e do caminho que ele tem para nós. Essa é a sabedoria vertical. E a sabedoria vertical é a primeira sabedoria que nós devemos buscar. Vamos aqui em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7. Está escrito aqui que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o versículo 7 aqui do capítulo 1, logo o primeiro capítulo de Provérbios, fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O que significa temor do Senhor? Significa ter absoluto respeito pelo Senhor. O absoluto respeito pelo Senhor é o princípio da ciência, é o princípio do conhecimento. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você tem absoluto respeito por Ele e coloca Ele como a sua prioridade, você começa com a sabedoria. Agora, os loucos, eles desprezam a sabedoria. Os loucos, eles desprezam a instrução. Eles fazem as coisas de acordo com os seus próprios pensamentos, eles ignoram a Deus e eles são arrogantes, soberbos, dizendo assim: eu sei o que eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá vontade de fazer. Deixa que a vida me leve para onde ela quiser me levar. Mas aqueles que são sábios, de acordo com o versículo 7, colocam a Deus em primeiro lugar. Mas temer não significa ter medo. A palavra temor pode significar ter medo também, mas no contexto de Provérbios significa ter absoluto, extremo respeito por ele. Então, Provérbios, no capítulo 1, fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. No capítulo 4, nós vimos aqui no capítulo 3, nós vemos no versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se você reconhece a Deus em tudo que você faz, ele endireita. Até quando você toma uma decisão errada, que você não sabe como consertar a rota, quando você começa a colocar a Deus naquele assunto e apresenta a ele usando a sabedoria vertical, orando, lendo a Bíblia, jejuando e apresentando a sua vida a Deus, pedindo que ele lá de cima responda, ele endireita aquilo em que você errou ou tomou um caminho errado. Aqui no versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio a teus próprios olhos. Não pense que você sabe qual a melhor decisão, a melhor saída. Não pense, mas teme ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar, tendo extremo respeito por Ele, e afaste-se do mal. Versículo 8: isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Agora, voltando aqui em Provérbios 9, quando nós falamos aqui que a sabedoria já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas, as 7 colunas da sabedoria são, repetindo aqui, a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Falamos ali no capítulo 4 que existem duas sabedorias, a vertical e a sabedoria horizontal. A sabedoria horizontal é tudo aquilo que você adquire de instrução, de informação, de conhecimento a respeito dessa vida. Então, a sabedoria horizontal inclui os conhecimentos para que você prepare as receitas de casa, para que você cuide da sua casa, para que você cuide do seu carro, para que você exerça a sua profissão.
quando você estuda em uma faculdade, você vai aplicar aquele conhecimento no dia a dia. Quando você estuda um idioma, quando você aprende um instrumento musical, quando você tudo aquilo que você aprende, que você aplica nessa vida, quando você vai buscando informações sobre mais assuntos, você aumenta o seu repertório. Então, a sabedoria horizontal é toda a instrução e o conhecimento que você adquire para essa vida. Nós devemos buscar a sabedoria vertical em primeiro lugar, porque sabedoria vertical significa que estamos temendo ao Senhor, que estamos tendo absoluto respeito pelo Senhor, que estamos colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida e, enquanto estamos aqui nessa vida, devemos buscar instrução para fazer as coisas do dia a dia da melhor forma possível e da maneira mais rápida, eficiente e fácil. E para que você possa fazer as coisas de maneira eficiente, de maneira fácil, quando você adquire sabedoria, quando você busca informação, você consegue resolver a sua vida com mais facilidade. Uma pessoa que tem educação financeira sabe fazer a administração dos seus recursos de maneira melhor do que uma pessoa que não tem educação financeira, porque a pessoa pode usar mal o cartão de crédito, fazer empréstimos consignados, financiamentos e perder dinheiro por não saber como fazer as suas aplicações. Mas uma pessoa que busca instrução, sabedoria horizontal, vai buscar informação a respeito de como melhorar a administração dos meus recursos. Então, quando o versículo 1 fala a sabedoria já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas, nós vemos que a sabedoria ela tem 7 pilares, 7 colunas, 7 fundamentos. E esses fundamentos são esses que nós falamos. Falando sobre instrução, a pessoa que anda com a sabedoria, ela sempre vai buscar informação, ela sempre vai buscar ampliar os seus conhecimentos. Então ela busca instrução, ela busca se colocar em cursos, treinamentos, tem curiosidade a respeito das coisas da vida para tornar a sua vida mais fácil. Isso é a instrução. Quando a pessoa entra no processo da instrução, ela vai adquirindo conhecimentos, ela vai conhecendo a respeito daquele assunto. Quando a pessoa vai conhecendo a respeito do assunto, começam a surgir dúvidas. Ela pensa: como será que eu aplico isso? Então, é necessário avançar para os conselhos. O que são conselhos? São momentos em que você tira dúvida com pessoas que são mais experientes naquele assunto. Uma pessoa solteira, por exemplo, que está pensando em se casar, pode ter algumas dúvidas. Como será que é o dia a dia do casamento? Então, o solteiro, enquanto ele está participando de um treinamento, buscando seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, verificando seus pontos fortes, verificando seus pontos fracos, para que possa melhorar, para que possa estar pronto para um relacionamento, para um casamento. Às vezes tem dúvidas sobre como resolver um problema conjugal sobre uma certa área. Essa pessoa solteira vai buscar conselhos com uma pessoa que já é casada, que já passou por aquele desafio, que já venceu aquele problema. Nunca uma pessoa vai pedir conselho para uma outra pessoa que também é solteira. Os conselhos devem ser pedidos para as pessoas que têm a resposta e que têm resultados positivos em relação àquele assunto. Muitas pessoas não usam a sabedoria. Elas estão querendo resolver uma dívida e elas perguntam para uma outra pessoa que também está endividada sobre como será que eu faço para resolver essa dívida. Você deve perguntar, pedir conselhos para resolver dívidas com pessoas que
já passaram por aquela situação ou que dão treinamento sobre como vencer aquela situação. É sobre isso que fala os conselhos. Peça conselhos. Não fique preso a tomar as decisões por conta própria. Se você está buscando instrução, está conhecendo sobre um assunto, tem dúvida a respeito de algum assunto, busque conselheiros. Os conselhos fazem parte da sabedoria, mas busque conselhos com pessoas que, naquele assunto que você está buscando resposta, têm a solução. Você está doente, você não vai pedir a um advogado como resolver aquela situação, aquela doença que você está enfrentando. Você está com um problema na justiça, com um processo. Você não vai perguntar a um médico. Peça conselhos para as pessoas que sabem a respeito daquele assunto e que têm resultados positivos. Depois dos conselhos, você vai usando a sua inteligência. A inteligência é a quarta coluna da sabedoria. Você usa a sua instrução para colher informações. Você adquire conhecimentos nesse processo. No meio desse processo, quando você tem dúvidas, você pede conselhos. Quando você recebe os conselhos, você precisa usar tudo que você se instruiu, que você adquiriu de conhecimento, que você recebeu de conselho e usar o seu esforço mental, a sua inteligência. A inteligência é o esforço para processar as informações, pensando, colocando as ideias em ordem, processando a informação, para que você chegue à quinta coluna da sabedoria, que é o entendimento. Quando você já se instruiu, já obteve conhecimentos, conversou com conselheiros, coletou informações mais detalhadas e você pensou, usando a inteligência, o seu raciocínio, usou a sua inteligência a respeito daquele assunto para pensar a respeito dele, você entende aquele assunto. Então você chega no quinto nível, que é o entendimento. E quando você entende um assunto, quando um problema aparece na sua frente, você tem o discernimento, que é a sexta coluna da sabedoria. Uma pessoa que tem discernimento é uma pessoa que consegue resolver de maneira direta um problema. O problema aparece e você já colheu tanta instrução, tanto conhecimento, tanto conselho, usou a sua inteligência, tem entendimento, que você sabe falar que a melhor decisão é essa ou aquela. Dá para pegar esse empréstimo agora, dá para fazer esse financiamento agora, dá para casar com essa pessoa, porque essa pessoa tem aquilo que eu estou buscando, dá para eu fazer isso ou aquilo. A pessoa tem discernimento. E quando a pessoa tem discernimento, quando um problema aparece na frente dela, ela tem prudência. A prudência é a capacidade de escolher a melhor alternativa no meio de várias opções. Um exemplo, você deve ou não comer uma feijoada? Tudo vai depender do momento. Se for um sábado, na hora do almoço, ou se for em uma reunião familiar no domingo no almoço, você é propício você comer uma feijoada. Mas perto da meia-noite, perto de dormir, é prudente comer uma feijoada? Então, você pode ou não comer a feijoada, mas a prudência está relacionada à circunstância, a capacidade de avaliar a circunstância. Um outro exemplo de prudência: você está dirigindo o seu veículo, o sinal fica amarelo, que significa atenção. Você pode passar o sinal ou parar. Tudo vai depender da distância que você está do sinal. Se você estiver perto do sinal, você pode avançar sem problema nenhum. Se você estiver mais longe, é mais prudente você parar. Então, diante do sinal amarelo, você pode parar ou avançar. Tudo vai depender de onde você está. A prudência é a capacidade de
no meio de várias opções, você escolher aquela que é a melhor. Então a sabedoria já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas. Versículo 2: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Aqui no versículo 2, quando fala já sacrificou as suas vítimas, é como se dissesse que a sabedoria, ela colocou a mesa. A sabedoria está disponível para qualquer pessoa. Todas as pessoas podem sentar nessa mesa para comer essa refeição, para buscar ter sabedoria. Sentar nessa mesa, já misturou o seu vinho. O vinho da sabedoria é o que traz alegria e já preparou a sua mesa. Agora no versículo 3, já deu ordens às suas criadas e já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo. O versículo 3 está dizendo que Deus, que é o dono da sabedoria, ele prepara pessoas que estão nessa terra para que convidem todos para sentarem nessa mesa para buscarem a sabedoria. Então, quando o versículo 3 fala que já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, ele está dizendo, na terra existem vários mensageiros da palavra de Deus. Os mensageiros da palavra de Deus dão instrução sobre a sabedoria vertical. Eles falam, ore, leia a Bíblia, jejue, participe da comunhão, adore a Deus com louvores. Leia a Bíblia para que você saiba qual é a vontade de Deus, como santificar a sua vida e seguir a Ele e receber o Espírito Santo. Essas pessoas trabalham para Deus. Existem outros que estão aqui na terra para trazer a sabedoria horizontal. Os professores da faculdade, os professores que ensinam um instrumento musical, os professores de idiomas, as pessoas que dão treinamentos, cursos para que você possa começar o seu negócio, que ensinam como empreender. Todas essas pessoas estão aí para ensinar. E eles andam convidando desde as alturas da cidade, dizendo o quê? Versículo 4: quem é simples, volte-se para aqui. Ou seja, quem não sabe, não tem informação de como fazer as coisas, busque a sabedoria, volte-se para a sabedoria. Aos faltos de entendimento, aqueles que não entendem as coisas, ela diz, versículo 5: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Ou seja, se alimentem de instrução, conhecimento, de conselhos, de inteligência, de entendimento, discernimento e prudência. Comam do meu pão e bebam do vinho que eu tenho misturado. Recebam a alegria que está preparada para vocês. Versículo 6: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O versículo 6 diz: deixem de andar com as pessoas que não têm bom senso, que não buscam a sabedoria e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Essa é a primeira parte de Provérbios, capítulo 9. Fala sobre a sabedoria, que a sabedoria construiu a sua casa, ela preparou uma mesa, tem o seu vinho misturado, e ela está convidando a todos, dizendo, venham e encontrem vida comendo do meu pão e bebendo do meu vinho. E, versículo 6, deixem os insensatos e vivam, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A segunda parte de Provérbios, capítulo 9, fala sobre o sábio e o tolo. Então, 7, o que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então, aquele que repreende uma pessoa que é escarnecedora, uma pessoa que vive dando risada, zombando do caminho certo, a afronta toma para si. Se você repreende uma pessoa que faz coisas erradas, ela vai ridicularizar, fazer uma piadinha com você. Ele vai dizer assim, lá vem o moralista, lá vem a moralista, lá vem o casto, lá vem a pessoa que é a mais santa. Ele vai escarnecer.
o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Aquele que corrige aquele que pratica a maldade recebe a sua mancha. O ímpio, ele vai sempre querer afrontar, vai querer lançar uma mancha contra aquele que quer corrigi-lo. Agora o versículo 8: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Então o versículo 8 está dizendo: não corrija. Se você já conversou com alguém, já tentou ajudar alguém, e essa pessoa ficou ridicularizando, zombando, tripudiando em cima de você, chamando você de lá vem o moralista, lá vem o santo, lá vem a santa. Então, você sabe que essa pessoa, ela não vai ouvir você. E pelo contrário, ela vai até ficar zombando de você. Então, é necessário deixar essa pessoa de lado. Veja o que está escrito, o que Jesus falou sobre esse assunto. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós vemos Jesus falando sobre esse assunto. Versículo 15 aqui, Mateus capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, numa primeira tentativa, você vê a pessoa fazendo coisas erradas, de repente ela fez alguma coisa errada contra você. Você vai até ela, conversa com ela, sozinho, para mostrar o caminho certo. Se a pessoa escuta, então você ganhou o seu irmão. Versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então você pode tentar ajudar a pessoa uma segunda vez, levando 1 ou 2 pessoas para ajudar a corrigir o caminho daquela pessoa. Agora o versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, que não faziam parte do povo de Israel. Então Jesus estava dizendo: trata como um estranho. Os publicanos eram as pessoas que cobravam os impostos. As pessoas odiavam os publicanos, porque eles cobravam impostos além do necessário. Então Jesus estava dizendo: vocês sabem que os publicanos vivem fazendo coisas erradas, e vocês tratam eles de longe. Façam isso se a pessoa não escutar vocês. Então o próprio Jesus disse: se a pessoa não aceita sua correção, você deve tentar uma vez, tentar com a ajuda de mais 1 ou 2 pessoas, e se a pessoa não se corrigir, você deve falar até para a igreja, e se a pessoa não quiser escutar, você deve se afastar da pessoa. Voltando para Provérbios 9. Agora aqui o próximo versículo é o versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Agora o versículo 10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Então, o temor do Senhor, temor no sentido de o absoluto, o extremo respeito por Deus, é o começo da sabedoria. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você começa o caminho da sabedoria. E a ciência do santo traz a prudência, ou seja, o conhecimento do santo. O santo aqui, em letra maiúscula, está falando a respeito de Deus. A ciência é o conhecimento de Deus, traz a prudência. Agora o versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Aqui está dizendo porque por mim aqui é a sabedoria, porque por mim a sabedoria
se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Versículo 12: se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Aqui a ideia de que você recebe todos os dias a chance, a oportunidade de ouvir a sabedoria e de sentar nesse banquete, nessa mesa da sabedoria. E se você for sábio, você vai ser sábio para você. E se você for escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, só você vai arcar com as consequências, com o sofrimento, com a desilusão das decisões erradas que forem tomadas. Agora, a última parte de Provérbios 9 fala sobre, versículo 13: a mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. Então, aqui, a mulher louca é alvoroçadora, ou seja, ela não tem nenhuma direção, é alvoroçadora. Quando você olha as pessoas que fazem, que se desviam do caminho da sabedoria, elas têm uma característica. Elas chamam muito a atenção das outras pessoas. Elas parecem que estão muito alegres. Elas parecem que estão muito felizes. Elas fingem que é muito bom, por exemplo, usar drogas. Você nunca vai encontrar uma pessoa lá que usa, que está no caminho errado, dizendo, reconhecendo que ela está no caminho errado, que aquele caminho é um caminho de destruição. Ela vai dizer assim: ah, eu estou curtindo o que eu estou fazendo. Então a mulher louca é alvoroçadora. O mundo lança suas propagandas para que você faça as coisas erradas de uma maneira chamativa. É alvoroçadora. É nécia. Nécia significa que é tola. É tola porque se afasta de Deus e não sabe coisa alguma. Versículo 14: e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Veja que o versículo 14 fala que a mulher louca se senta na porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade. Essas alturas da cidade simboliza que a tolice, ela chama todas as pessoas, assim como a sabedoria. Veja aqui, voltando aqui no texto, o versículo 3 fala que a sabedoria já deu ordens às suas criadas e já anda convidando desde as alturas da cidade. Em outras palavras, tanto a sabedoria quanto a tolice estão chamando a todos para que sigam o seu caminho. A tolice, a mulher louca, também faz a mesma coisa. Agora o versículo 15. Para quê? Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. A mulher louca aqui é uma simbologia da tolice. A tolice também está chamando aqueles que estão seguindo no caminho direito para que façam aquilo que é errado, para que se percam no caminho da loucura. Versículo 16. O que é que a mulher louca diz? A tolice diz. Ela diz o seguinte, versículo 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento ela diz, versículo 17, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Em outras palavras, a tolice diz, tudo que você pode ganhar pela corrupção, pela mentira, pela falsidade, pela traição, pela infidelidade, pela deslealdade, vale a pena. E o pão comido às ocultas é suave. Versículo 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, aqueles que seguem, veja que o versículo 16 aqui fala: quem é simples, volte-se para aqui. A sabedoria, veja que no versículo 4 também fala: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, ela diz: tanto a sabedoria
quanto a mulher louca, aqui que simboliza a tolice, estão convidando os que são simples e os que estão com falta de entendimento. Em outras palavras, todos os dias você recebe o convite da sabedoria e da mulher louca, da tolice. Qual o caminho que você escolhe? O versículo 18 fala que aqueles que seguem o caminho da mulher louca, da tolice, veja o 18, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Deus deseja que você, obviamente, entre pelo caminho da sabedoria. A leitura de Provérbios serve para mostrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da vida é você entregar a sua vida a Deus. Nós estamos no dia 9 de janeiro de 2026. Você já entregou a sua vida para Deus? Ou você tem sido uma pessoa que anda no conselho da mulher louca? Ou você tem sido essa pessoa aqui que é o escarnecedor, que quando recebe a correção fica zombando daquela pessoa que está querendo ajudar você a andar no caminho certo? Fica agora o convite para que você comece o ano tendo Deus em primeiro lugar. Busque a sabedoria vertical, a sabedoria que vem do céu. Coloque a sua vida em oração, apresente os seus projetos a Deus. Busque ler a palavra de Deus, procure participar dos cultos, fazer parte de algum grupo de estudo bíblico para que você cresça no conhecimento de Deus. Se você ainda não recebeu a Jesus, agora você tem uma oportunidade. Vou aqui fazer um convite a você. Você pode começar esse ano estabelecendo uma conexão direta com Deus, estabelecendo uma relação de amizade, de intimidade com Deus. Para isso, você primeiro precisa receber a Jesus. Quando você recebe Jesus, você está dizendo que reconhece que tem os seus erros, que tem os seus pecados, que tem os seus tropeços e que você depende de um mediador, que é Jesus, para chegar até Deus. Jesus foi enviado por Deus para morrer por toda a humanidade. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, nós lemos. Veja aqui na tela, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é que é do mesmo gen do Pai. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto nos mostra, nos revela que quando você crê em Jesus, você tem a vida eterna. E veja o que diz aqui em Romanos, no capítulo 10. Aqui em Romanos, no capítulo 10, veja o versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora o 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Quando o versículo 10 diz aqui, visto que com o coração se crê para a justiça, ele está falando com o coração você crê na justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que nós estávamos carregados de pecados. Então Deus enviou o seu Filho para entregar a sua própria vida para que todo aquele que crê em Jesus receba o perdão dos seus pecados. Então, Deus, ele realiza a sua justiça, ou seja, ele nos limpa dos nossos erros e dos nossos pecados quando nós recebemos Jesus, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus
e confessamos com a nossa boca que queremos Ele em nossa vida. Você pode fazer essa oração de confissão comigo agora, para aceitar a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você confessou a Jesus. Então você disse na primeira frase: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Significa que agora Jesus é o seu guia. No versículo, aqui no ponto 2, você pediu para ele perdoar os seus pecados e dar o Espírito Santo para te guiar até chegar ao céu. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus. Ele nos ajuda quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, se priva de alimento por um tempo exclusivamente para Deus. Deus, ele fala com você. Você sente um toque de Deus no seu coração. Ele diz a você: siga por esse caminho, não faça isso, não ande na companhia dessa pessoa. Você sente um toque que aquece o seu coração dizendo o que você deve fazer. Quando você pensa em tomar uma decisão errada, o Espírito Santo aperta o seu coração. Você sente que aquele caminho não é bom. E a frase número 3: escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde se registram os nomes de todos os que fazem essa oração. E quando você partir dessa vida, você vai estar com ele no céu. No final, em nome de Jesus, amém. Nossas orações são feitas em nome de Jesus, porque é Jesus que morreu por nós e é Ele que está à direita de Deus, colhendo as nossas orações e levando a nossa vida para o Pai. Por isso que nós aceitamos a Jesus e dizemos que é no nome dele que estamos nos aproximando de Deus. O amém significa que isso se faça assim, a confirmação disso. Então, essa é a leitura de Provérbios 9, que você que recebeu a Jesus agora, procure uma igreja que prega isso, que só Jesus merece ouvir e receber todas as nossas orações. Se na sua casa você tem algum anjo, algum amuleto, alguma imagem, você não precisa de nada disso. Você acabou de confessar a Jesus. Jesus é Deus. Ele é Espírito. Você pediu para ter o Espírito Santo com você. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em você. Então agora você não precisa de nenhum objeto para se aproximar de Deus. O Salmo 115 fala que as imagens de escultura, elas são obras das mãos dos homens. Vamos ver aqui o Salmo 115. Lendo aqui o Salmo 115, diz aqui no versículo 4: os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Versículo 5: eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Versículo 6: têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Versículo 7: têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. 8. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. O Salmo 115, que traz a revelação a respeito do nosso Deus, diz que as imagens, elas são apenas obras das mãos dos homens. Elas não podem ouvir e não podem trazer as respostas que você está buscando em Deus. Mas, tendo o Espírito Santo em você e falando diretamente com Deus, no Espírito,
ele responde em você, para você, aquilo que você está buscando. Então, se você tem esses objetos, embale e coloque fora da sua casa. Que dentro da sua casa esteja a presença de Deus. Quando você confessou a Jesus, ele já entrou na sua casa. Diga: a minha casa pertence a Deus. O Espírito Santo está comigo. O Senhor Jesus está na minha vida. Vamos para a oração final. Senhor, te agradecemos pela meditação de Provérbios, capítulo 9, e pedimos que o Senhor venha nos encaminhar para o seu banquete, que nós venhamos a buscar cada dia mais a instrução, o conhecimento, os conselhos e também usar a nossa inteligência para adquirir entendimento, para termos discernimento e prudência nas nossas decisões, que nós venhamos a buscar a sabedoria vertical, que venhamos conhecer ao Senhor, que venhamos colocar a nossa vida em oração, em jejum, em leitura da palavra, e que ao lermos a palavra possamos ter entendimento, sabedoria para aplicá-la em nossa vida, que possamos adquirir a sabedoria horizontal, buscando aprender sempre novas coisas, para que a nossa vida seja de crescimento constante, com bênçãos nas nossas decisões e tomada de decisões sábias, inteligentes, pautadas na informação e na sabedoria como o Senhor nos ensinou. Que o Senhor venha nos dar iluminação e confirmar a tua salvação, que possamos receber todos os dias a tua graça, a renovação da fé, a confiança no Senhor, a cura das nossas enfermidades. E se alguém está passando por alguma situação difícil, não sabendo como decidir, visita agora essa pessoa, derramando a clareza, a iluminação do teu Espírito Santo. Coloca conselheiros, pessoas que saibam como trazer instrução certa, para que essa pessoa receba a direção que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor responda às orações de cada pessoa que clama ao Senhor, trazendo respostas claras ao coração, trazendo luz e entendimento, para que possam andar no seu caminho, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, ou de alguém que ainda não recebeu a Jesus, compartilhe esse vídeo. E se você ouviu essa mensagem, ainda não se decidiu por Jesus, volte na oração, receba Jesus, receba o princípio da sabedoria, começando o ano seguindo a Deus. Faça as coisas novas, faça as coisas certas, não seja como o escarnecedor, mas seja sábio, porque a sabedoria vai trazer a você uma vida longa de paz, com riquezas e honra. É o que Deus tem preparado para todos aqueles que buscam a Ele. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.